Olá, está começando o Hot News Entrevista. Seja bem-vindo e obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós recebemos Dr. Guto Webb, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. E nos assuntos que serão tratados nessa entrevista, vamos falar sobre os transtornos psicológicos que precisam ser levados a sério, jogo patológico e vícios em apostas quando o entretenimento se torna um problema. Como o estigma, o preconceito agrava o sofrimento de quem precisa de ajuda. Como identificar e apoiar alguém que pode estar em risco. E onde buscar ajuda e a importância também do acolhimento. Dr. Guto, bem-vindo de volta aqui nos estúdios da Hot 107. Um prazer estar aqui falando com vocês. Boa tarde a todos. É sempre muito bom falar sobre psiquiatria e ajudar a quebrar os tabus e preconceitos que permeiam a saúde mental. Está no ar o Hot News Entrevista. Hot News Entrevista. E o Hot News tem um oferecimento de Eggfome. Quer economizar de verdade? Peça no Eggfome, é baratinho. Frigol, alimenta a sua vida. Peça suas compras sem sair de casa através do Delivery Já o Serve. Clicou, pediu, recebeu. Já o Serve, o supermercado da família feliz. Desktop LPNet, a internet que transforma a sua experiência online. Ligue 0800 343 6001 e assine já. Safra Sul Alimentos, experimente hoje mesmo o novo arroz arbóreo para risoto da Safra Sul, já disponível nos melhores supermercados. Cicobi Crediacilpa, indique e ganhe até R$300 por mês em pontos, coopera para produtos, viagens, crédito na fatura e muito mais. Precisa de medicamentos, cosméticos ou produtos ortopédicos? Procure a farmácia Unimed. Aqui tem gente, aqui tem medicamentos de qualidade, aqui tem Unimed. Zilor, energia que nos une, crescimento que nos impulsiona. Somos Zilor. Bom, doutor, vamos começar então a nossa entrevista, né? A gente sabe que a saúde mental ainda, infelizmente, na verdade, é um tema cercado por tabus e preconceitos. Por que é tão importante desmistificar esses transtornos psicológicos e falar abertamente sobre esse assunto? Excelente pergunta, Rafaela. Assim, o que eu mais vejo assim, de dificuldade assim, nas pessoas buscarem ajuda e buscarem tratamento médico é preconceito mesmo, né? As pessoas ainda, apesar de estarmos já no século XXI, a psiquiatria é uma das especialidades mais recentes entre todas as especialidades, né? Para vocês terem uma ideia, meu pai, que formou há 50 anos, vamos dizer assim, na faculdade inteira dele de medicina, ele teve uma aula de 50 minutos para aprender a conter surto psicótico, só. Então, assim, não é muito recente, então as pessoas ainda têm muito preconceitos e muitas ideias que não têm sentido algum, né? Aquela coisa de que depressão é frescura ou falta de Deus, misturam psiquiatria com religião, com espiritualidade. Claro que tem muita relação, mas a gente tem que separar muito bem as coisas, né? A psiquiatria, as doenças, os transtornos psiquiátricos são doenças como quaisquer outras, né? Como pressão alta, diabetes e como tal precisa de tratamento adequado, com medicamento quando necessário e outras terapias adjuvantes também, né? Então, a gente precisa trabalhar muito para quebrar preconceitos e tabus. Muito bem, doutor, e falando também sobre julgamento em relação aos quadros de depressão, né, e também ansiedade. Existe uma tendência de minimizar o sofrimento emocional das pessoas. De que maneira, doutor? Você sabe que eu vi eu não lembro quem, assim, mas uma pessoa falando sobre isso que eu achei sensacional, assim. Ela fala, eu queria que a depressão sangrasse para as pessoas verem o que eu estou sentindo, para poder mostrar o que eu estou sentindo. É muito difícil você falar de um transtorno psiquiátrico, de uma dor emocional para outra pessoa que nunca teve uma dor parecida. Ela não vai entender, né? Então eu acho que a coisa mais importante que eu vejo na saúde mental é acolhimento, né? É uma frase que eu levo para mim, assim, para minha vida, menos julgamento e mais acolhimento, né? A gente teve recentemente, semana passada, o caso daquele influenciador Whindersson Nunes. Sim. Ele foi internado numa clínica psiquiátrica, ele foi voluntariamente. Ele falou, não estou bem, vou me internar, e foi internado, né? E aí, no post da notícia disso, se você entrar e ver os comentários, assim, você fica abismado, assim. Até postei um vídeo sobre isso hoje, assim, mas
comentários de tipo, cara, vai caçar serviço, para de militar, ou faz o L, sabe? Um negócio, misturam política ainda absurdo, né? e falando pro cara virar homem. Até hoje a gente escuta isso, assim. Então, quando eu posto esses vídeos falando sobre preconceito, mas isso é óbvio, cara, não é óbvio, né? Deveria ser óbvio, mas ainda você vê esse tipo de comentário. Padre Fábio, né? Recentemente também, né? Também, o padre Marcelo Rossi também passou por um quadro depressivo. Você vê que é um cara super religioso, são líderes religiosos. E assim, a depressão, ela não escolhe classe social, posição de liderança ou não escolhe nada, né? É uma doença democrática, né? Perfeito. Sim. E falando das apostas, né? O vício em apostas tem crescido nos últimos anos, principalmente com a popularização dos jogos online. O que caracteriza o transtorno de jogo patológico e como identificar quando o entretenimento se torna um problema? Sim. Bom, esses jogos eletrônicos está assim uma epidemia no Brasil, assim, o aumento vem aumentando assim de forma assustadora, assim. Para vocês terem uma ideia, a gente tem uma clínica psiquiátrica aqui, né, de internação, e de 2017, que quando a gente inaugurou a clínica, até 2023, a gente não teve nenhuma internação com transtorno patológico de jogo, né? Em 2024 já houve um aumento assim, exponencial. E em 2025, agora, nós estamos no segundo mês de 2025, nós já estamos com 4 pacientes internados por jogo patológico. E as histórias são assustadoras assim, e muito impactantes. Assim, né? A gente teve uma paciente de outra cidade, obviamente, não vou falar o nome, claro, né? Mas ela era uma cabeleireira que tinha 3 filhos, né? Ela devia ter uns 55 anos. Ela e o marido juntaram durante uma vida toda 140 mil reais, que é a poupança deles. E ela começou a jogar o jogo do Tigrinho. Perdeu 10 mil reais. E aí ela falou, nossa, se eu falar pro meu marido que eu perdi 10 mil reais, vai ser eu vou pegar mais 10 mil, apostar, vou ganhar e nunca mais aposto. Perdeu os 10 mil. Foi lá, pegou mais 20 mil. Vou resolver isso aqui. Aí falou assim, não, eu tô perdendo, eu acho que eu preciso pegar mais para eu ter uma margem para apostar e ganhar. Pegou 40 mil. Resumindo, perdeu tudo. Perdeu toda a poupança dela, da família, né? E aí ela tentou tirar a própria vida tomando veneno de rato. Isso mata mesmo. Você vê que ela não foi uma tentativa de chamar atenção, longe disso. Ela tentou, ela queria se matar mesmo. Mas, graças a Deus, ela não morreu. Ficou na UTI 15 dias e depois veio para nossa clínica. Assim, uma família destruída, né? Isso é um caso dentre um monte que tem por aí. E olha, doutor, as consequências, como o senhor acabou de pontuar esse caso, né? Mas em outros casos também a consequência psicológica e a consequência social, né? O julgamento que as pessoas fazem em relação à pessoa que acaba tendo esse tipo de prática. É isso, doutor? Antes de falar disso, eu quero deixar claro assim, que o jogo patológico, o transtorno do jogo, ele é um comportamento de jogo compulsivo e descontrolado que causa prejuízos significativos para a vida das pessoas. Ele caracteriza pela incapacidade de parar de apostar, mesmo diante de todas as perdas significativas que ele tem, perdas emocionais, financeiras, ou prejuízo no trabalho, ou sofrimento emocional. Ele não consegue parar. Então, o mecanismo envolvido no jogo patológico é exatamente o mesmo mecanismo envolvido no uso de crack, cocaína, no abuso do sexo, comida, por compras. O mecanismo é o mesmo. Só que o jogo eletrônico, ele tem uma característica assim muito marcante, que que acontece? Quando você tem um prazer, é liberado uma quantidade de dopamina, que é um neurotransmissor responsável pelo prazer e recompensa. E o jogo eletrônico, como ele é muito rápido, você tem assim picos de dopamina e quedas muito bruscas. Então, cada vez que ele aposta, ele tem que apostar mais para ter o mesmo prazer da primeira aposta. Então isso não tem fim. Então hoje ele aposta R$5 e tem um prazer. Depois de 2 dias, R$5 não satisfaz, ele precisa apostar 20. Depois de 2 dias, 20 não satisfaz, ele precisa apostar 40. E assim vai, e é exponencial. A hora que vê, nada mais satisfazer, ele não consegue parar, né?
Além de outros gatilhos também, né, doutor? Exatamente. Como a necessidade, né? A necessidade financeira da pessoa, a vontade de recuperar aquilo que foi perdido. Esse entre é o outros maior. fatores, né? Os sinais que você está, vamos dizer assim, que você desenvolveu o transtorno do jogo, que você precisa buscar ajuda, são, primeiro, essa busca em buscar perdas financeiras e sempre aumentar a aposta. A segunda coisa é mentir o quanto jogou. Então você começa a esconder das pessoas e dos familiares que está jogando, né? E essa coisa de não parar de pensar nisso o tempo inteiro, sabe? Você está trabalhando, está pensando nisso, deixa de fazer um monte de coisas. E assim, o resultado disso as perdas são inúmeras, assim. Você acaba perdendo, além da perda financeira, você pode desenvolver depressão, ansiedade, né? E em alguns casos até suicídio, que a gente tem visto muito. Assim, o aumento de suicídio por doenças psiquiátricas, e o transtorno do jogo entra muito forte nisso, vem aumentando a cada dia, assim, de forma absurda. Doutor, às vezes os amigos e até os familiares, eles percebem mudanças de comportamento, mas não sabem como agir. Quais são os sinais de alerta que indicam que alguém pode estar precisando de ajuda? Muito boa essa pergunta, e é muito importante saber como lidar com isso, assim, né? Os sinais são, primeiro, isolamento social, irritabilidade, né? Deixa de fazer coisas, né? Começa a faltar o trabalho, e prejuízos familiares também, dos relacionamentos e tal. E quando identificar isso, tem que formar uma força-tarefa familiar para bloquear tudo que ele tem de acesso a dinheiro. Você imagina que, pensando como que o mecanismo envolvido na cocaína e no crack é o mesmo, e é você imaginar que você vai falar para um cara assim: ó, você tem que parar de cheirar cocaína e parar de fumar crack, mas eu vou deixar aqui com você cocaína e o crack. Você não usa, tá? Qual que é a chance disso dar certo? É zero, né? Então, o cara que desenvolveu o jogo patológico, primeira coisa, ele não pode ter acesso à conta bancária, nada, porque senão ele vai recair. Sem ajuda, vai recair. E, além disso, isso é a parte, assim, prática, né? Mas sempre buscar ajuda médica, psiquiátrica, terapias, psicoterapia e tal. O tratamento é multidisciplinar, né? O transtorno do jogo, eu sempre falo que essa aposta é a ponta do iceberg, né? Ninguém fica apostando desse jeito porque quer, porque gosta. Sim. A pessoa fica escrava daquilo. E normalmente esses pacientes têm comorbidades, né? Depressão, ansiedade. Então tem que ser tratado de forma holística, né? Infelizmente, ainda existem discursos que tratam depressão como fraqueza, o suicídio como falta de fé. Como a gente pode combater essas ideias erradas e promover uma visão mais empática e informar melhor sobre a saúde mental? Bom, acho que o primeiro passo é isso que a gente está fazendo, né? Acho que isso aqui é maravilhoso, e parabéns para a ROT por estar fazendo, por estar falando sobre saúde mental. Acho que é muito importante. A gente precisa falar sobre isso, né? É só assim que a gente vai conseguir quebrar os tabus e preconceitos que permeiam a saúde mental. É falar sobre o assunto. E, doutor, em relação aos tratamentos, quais são esses e de que maneira pode ser iniciado um tratamento nessa compulsão, principalmente em relação a jogos, mas outras também? Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar os transtornos psiquiátricos que essa pessoa tem e ajustar a neuroquímica dela, né? Então é tratamento medicamentoso, né? Claro que é individualizado, né? E além disso, psicoterapia é muito importante nesse processo. Terapia ocupacional também tem um papel relevante. E mudança de hábitos, né? Dentre essas mudanças de hábitos, acho que a mais importante que eu vejo é a atividade física, assim. A atividade física é uma ferramenta, assim, maravilhosa no tratamento de todos os transtornos psiquiátricos. Eu vou muito para congressos de psiquiatria aqui e fora do Brasil. Todo congresso que eu vou aparece um estudo novo falando sobre os benefícios da atividade física, na depressão, na ansiedade. É impressionante, assim. Então, acho que é uma ferramenta fundamental nesse processo. E para quem está acompanhando agora essa entrevista, né? Para quem está se identificando com o que a gente está falando, mas tem medo de procurar um profissional, qual a mensagem você deixaria para essa pessoa, doutor? Eu acho que, assim, a coisa mais importante que eu vejo é encarar
a psiquiatria, os transtornos psiquiátricos, como uma outra qualquer doença, né? Como pressão alta, como diabetes. A gente precisa parar de romantizar a psiquiatria, né? A gente fica no campo da subjetividade, né? Porque a psiquiatria ela tem essa subjetividade, né? Que é difícil não dá exame, né? A depressão não dá em exame, é um diagnóstico clínico, né? Então a gente precisa parar de romantizar e tratar isso de forma prática, né? Se você tem uma patologia, depressão, toque, ansiedade, seja qual for, tratar como tal, como se trata uma depressão, né? Eu sempre falo quando os meus pacientes, os familiares dos meus pacientes, que eles vão precisar de internação, é um baque, assim, né? Nossa, meu filho vai se internar, tal, mas que causa. Eu sempre falo, se eu estivesse falando aqui que seu filho precisaria ir para o hospital geral fazer uma hemodiálise, ou ele precisava fazer um cateterismo, você ia ter todos esses questionamentos? Será que ia? Eu acho que não, né? Isso é puro preconceito, né? Então, é parar de romantizar a psiquiatria, né? A psiquiatria é uma especialidade como outra qualquer. Doutor, eu vou fazer uma pergunta, ou até mesmo pedir a indicação do senhor mais popular, vamos dizer assim, para as pessoas que estão acompanhando, aquelas mais informadas e as menos informadas. Qual o primeiro passo para quebrar esse preconceito e aonde o primeiro passo pode ser dado quando uma pessoa observa alguém da família que tem essa predisposição ou já está? Sim. A pessoa mesmo fazendo isso ou um familiar? Qual o primeiro passo, doutor? Buscar ajuda médica especializada, né? Ou com psicólogo também. Uma coisa que a gente vê muito, que eu acho muito importante nos tratamentos psiquiátricos, é psicoeducação. É entender as patologias psiquiátricas, entender o que tem. Para você ter uma ideia, Lincoln, o paciente que tem TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele demora, em média, 8 a 12 anos para buscar ajuda médica desde o início dos sintomas. 8 a 12 anos ele fica sofrendo com isso. Por quê? Porque ele não sabe o que ele está sentindo. Então, por exemplo, o TOC, às vezes ele lava a mão 40 vezes no dia, mas ele tem vergonha de falar. Ou ele tem o TOC, aquele que fica vindo uns pensamentos sem ele querer pensar. E nesses pensamentos podem vir conteúdos religiosos, conteúdos eróticos que perturbam ele. Mas por ele não conhecer o TOC, ele fala, se eu falar isso aqui para alguém, ele vai me julgar. Então ele fica guardando e fica. Ele só vai buscar ajuda na hora que ele não aguenta mais. Então o fato dele estar ouvindo isso aqui e entender o que são as patologias psiquiátricas, fica muito mais fácil dele buscar ajuda, né? Bom, agradecemos a sua presença, Dr. Guto. Acho que foi muito importante a sua vinda aqui para todos que estão acompanhando agora. E nesse momento eu abro espaço para suas considerações finais. Por favor, fique à vontade. É um prazer estar aqui, viu? Contem sempre comigo para falar sobre saúde mental. Acho muito importante a gente falar sobre saúde mental, que só assim a gente vai conseguir evoluir como sociedade mesmo e quebrar os tabus e preconceitos que permeiam a saúde mental. Muito bem. O senhor parabenizou a Rota 107, mas nós aqui, do Departamento de Jornalismo, da equipe Rota 107, nós que agradecemos profundamente a sua vinda, a sua disposição de estar aqui trazendo um assunto tão essencial e até muito importante nesse momento que a gente vê o crescimento, como o senhor destacou. Dr. Web, um abraço para a sua família, continue sempre sendo esse profissional, essa pessoa maravilhosa e que nos dá o prazer de tê-lo aqui nos estúdios da Rota 107. Muito obrigado, contem comigo sempre, viu? Muito bem. Obrigada. Recebemos hoje no Hot News a entrevista Dr. Guto Web, especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Você pode encontrar essa entrevista disponível no site tvhotnews.com.br, podcast do Spotify, plataformas YouTube, Instagram e também no Facebook. Até a próxima e obrigada pelo carinho da sua audiência.